João 8,12 diz assim: de novo, podem ler comigo, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor, fala conosco, ilumina as nossas mentes, apesar de mim, abençoa esse momento para crescimento espiritual, nosso crescimento espiritual da Tua igreja, para que saiamos daqui com disposições renovadas de Te amar, Te servir, Te adorar, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O relatório global de desenvolvimento sustentável da ONU em 2022 diz que nós vivemos num contexto de muitas crises mundiais interligadas, muitos problemas que ocorrem simultaneamente. São problemas concorrentes, acontecem simultaneamente. Quais são esses problemas? Quais são essas crises? A fome, a insegurança alimentar, nem todos conseguem tomar refeição, todos os horários de se tomar refeição, isso significa insegurança alimentar. Incertezas econômicas, temos problemas na área da saúde, as mudanças climáticas e os grandes conflitos internacionais. Alguns dados relevantes que eu separei para a gente refletir sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que o nosso mundo está com problemas. E nós não estamos conseguindo resolver esses problemas. E diante dessa situação, muitos dizem que vivemos em trevas. Para confrontar aquilo que Jesus disse, que Ele é a luz, tá? Então, por que nós vivemos em trevas? Esse relatório diz que 1 a cada 10 pessoas no mundo tem fome. 1 a cada 3 pessoas no mundo não tem acesso regular à alimentação adequada. Essa questão da insegurança alimentar, não tem comida para comer nos horários de comer. Falando acerca dos conflitos internacionais, o dado que eu vou passar agora é de 2015 a 2021, portanto não havia ainda guerra de Ucrânia e Rússia, não havia guerra na Palestina contra Israel, Israel contra a Palestina, e é dito que o número de refugiados em 2015 era de refugiados de guerra, era de 2016 por 100 mil pessoas. Em 2021, aumentou 44%, 311 por 100 mil pessoas. E agora? Sabe-se lá. É dito que no nosso mundo, a 99% da população urbana respira ar poluído. Quantas doenças respiratórias são causadas por conta disso? A temperatura na Terra, desde a industrialização, a Revolução Industrial, que ocorreu no século XIX, a partir basicamente de 1880, desde lá até 2020, a temperatura da Terra aumentou 1,2 graus centígrados. 1,2. De 1880 a 2020. 140 anos, é isso? Não, 1980, 140 anos. 1,2 graus centígrados. Agora, há uma expectativa de que até 2100 haverá um aumento global da temperatura de 3 graus centígrados, provocando tornados, derretimento de geleiras, aumento do nível do oceano, desaparecimento das cidades litorâneas, desertificação de biomas, alguns biomas se tornarão deserto,
Tem outros dados aqui, mas eu acho que chega de chega de dado ruim, né? Mas aí eu fui num site que fornece estatísticas online, chamado Worldmeter. E esse site, ele vai alterando assim, online, né? Em tempo real, os números. E é igual aquele impostômetro que tinha lá no centro da cidade, né? Que, à medida que os impostos iam sendo pagos aqui no Brasil, ia aumentando lá o placar, o número lá no placar. Então, esse Worldmeter é um site que fornece estatísticas em tempo real. E eu fiz essa consulta no dia 28/11, essa semana, às 12 horas e 40 minutos. E é dito lá que a nossa população é de 8 bilhões, população mundial, 8.755.655.722 pessoas no mundo. 8 bilhões e quase 100 milhões de pessoas. E pessoas desnutridas, que passam fome. Eu falei, agora eu vou poder confirmar a informação do relatório da ONU. Aí diz lá, 874.575.892. Então, quer dizer, 8 bilhões de pessoas no mundo, 870 milhões passam fome. 10%, confirmou o relatório da ONU. Interessante. Tinha que confirmar, né? E confirmou. E agora alguns dados que me chamaram muita atenção, né? Naquele dia que eu consultei, até 12h40, 28/11/23, 16.312 pessoas tinham morrido naquele dia. Esse site, ele mede esses parâmetros assim diversos, né? Sociais. E esse dado mexe comigo, a questão do suicídio. Eu já tive, não um parente, mas uma pessoa que eu conheci, teve um familiar que se suicidou. O trauma é muito grande, envolve muita gente, a família toda é envolvida. E é dito que nesse ano morreram, se suicidando, quase 1 milhão de pessoas, 973.916 pessoas. Quando a gente vê esses dados, né, esses graves problemas mundiais que a humanidade não consegue resolver, eu sempre entendo que os problemas, eles não sejam insuperáveis. Eu gosto daquele ditado chinês, né, que diz que um problema, ele se torna uma oportunidade, uma crise, ela se torna uma oportunidade para a gente descobrir situações novas que vão nos ajudar de uma maneira muito melhor do que nós fazíamos anteriormente. Então não é que eu seja uma pessoa que não considere a possibilidade dos problemas serem resolvidos, mas esses problemas, eles geram tantas perdas, tantas sequelas, mortes de vidas, dor, sofrimento, angústia, que não é exagero nós dizermos que vivemos num mundo de trevas. Sendo assim, o impacto das palavras de Jesus, eu sou a luz do mundo, é muito real para nós, nos nossos dias, porque nós sabemos que a luz dissipa as trevas, a luz veio para dissipar as trevas. Então, essa palavra de Jesus, ela é para nós, hoje. É para mim e é para você. Eu sou a luz do mundo. Você sabe quando Jesus disse essas palavras? Jesus estava numa festa. Uma festa do povo hebreu denominada Festa dos Tabernáculos. Essa festa, tem alguns dados aqui, ela coincide com a estação das colheitas, quando os judeus estavam colhendo aquilo que haviam semeado. Então, após a colheita, eles faziam esta festa. Essa festa, ela era e continua sendo realizada uma vez por ano em Jerusalém. E os judeus, durante a festa, eles constroem tendas de folhas de palmeira,
para relembrarem o período que eles passaram no deserto, os 40 anos que eles viveram no deserto, depois que saíram da escravidão do Egito, até entrarem na Terra Prometida. Eles permaneceram 40 anos no deserto, vivendo em tendas. Hoje, lá em Israel, antes da guerra pelo menos, eu vi alguns vídeos assim, as tendas são mais sofisticadas. Eles constroem as tendas lá nos quintais que eles possuem com madeira nas laterais, mas o teto continua sendo folha de palmeira para que eles consigam enxergar os astros, para que eles tenham, em alguma medida, a mesma experiência que o povo hebreu teve durante a jornada no deserto. E por que eles comemoram a festa? Para que eles jamais se esqueçam do cuidado de Deus com eles durante toda a travessia no deserto. Essa é a motivação. E na época de Jesus, eles faziam umas colunas de fogo de aproximadamente 30 metros de altura. E quando eles acendiam aquelas tochas, aquilo era visto de todos os lados da cidade. Essas colunas de fogo era para lembrar o povo de que durante a jornada do deserto, Deus cuidou deles através de uma nuvem de fogo durante a noite. Uma coluna de fogo durante a noite e a nuvem que ficava sobre o povo durante o dia. A coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia simbolizavam a proteção divina. Porque quando o povo hebreu estava passando a pé enxuto pelo Mar Vermelho e o exército de Faraó vinha atrás, e é claro, com a velocidade do exército, eles iam se aproximar do povo, a coluna de fogo durante a noite veio para trás e ficou entre o exército e o povo judeu. Durante o dia, a nuvem veio para trás e não permitiu que o exército de Faraó alcançasse o povo, até que eles passassem o Mar Vermelho. Então aquela coluna de fogo simbolizava a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Aquela coluna de fogo, durante a jornada no deserto, quando ela baixava, era uma orientação para o povo que eles deveriam acampar. E quando a coluna de fogo subia, ou a nuvem subia, eles deveriam arrumarem todas as coisas para seguirem a jornada. A coluna de fogo e a nuvem durante o dia servia de orientação para a caminhada deles. E óbvio, num deserto, durante a noite, nós sabemos que esfria bastante em função da falta de umidade. Durante o dia é muito quente e à noite muito frio. Durante a noite a coluna de fogo trazia refrigério do frio, ou consolo para o frio. Durante o dia a nuvem trazia consolo para o calor. Então veja, aquelas colunas, as quais Jesus estava olhando, os comentaristas dizem que Jesus estava olhando para aquelas colunas que tinham toda essa simbolização, todo esse significado da proteção de Deus, da orientação de Deus, do consolo, do refrigério de Deus. Diante daquelas colunas, o povo olhando de toda a cidade tinha a possibilidade de ver aquela luz que o fogo produzia. Diante daquelas colunas, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu dou a vocês proteção, orientação, consolo, refrigério. Eu é quem trago essas coisas para quem confia em mim.
Então vamos ver o que esse versículo diz. Não é? Eu sou a luz do mundo. Essa expressão que Jesus usa, eu sou, nessa passagem, em outros momentos também, e o evangelista João, ele capta isso muito fortemente, essa expressão eu sou, ele utiliza em várias outras situações para se referir à sua obra. Por exemplo, lá em João 4,26, Jesus diz, eu sou o Messias, ou seja, eu sou o Redentor, o Salvador, o ungido de Deus. Lá no capítulo 6, verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Sou eu que sacio a fome espiritual de vocês. Sou eu que sacio a fome de Deus de vocês. Aqui em 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em 10,7, capítulo 10, versículo 7, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é como o pastor que abre a porta para suas ovelhas saírem, pastarem, né? Nós saímos de manhã, fazemos as nossas atividades, enfrentamos os nossos desafios, depois voltamos para casa. E ele fecha a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Nos dá oportunidade para sair, resolver o que precisa, buscar o sustento e depois ficarmos protegidos durante a noite. Lá em 10,11, capítulo 10, verso 11 do Evangelho de João, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, Jesus cuida de nós que somos o seu rebanho. E 11,25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. A vitória sobre a morte vem através de Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. E ele continua lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a orientação, eu sou a verdade, o fundamento e a vida. É por meio dele que nós temos comunhão com Deus. Por meio dele que nós temos vida. E ele diz também em João 15,1, eu sou a videira verdadeira. A videira produz os ramos que produz os frutos. De Jesus vem tudo isso. De Jesus vem todas as bênçãos. Jesus é a fonte das bênçãos. Ele diz aqui em 8,24, né, se não crerdes que eu sou, falando para os judeus, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, essa expressão de Jesus é muito forte. Principalmente, e o judeu sabia disso, porque Deus, quando ele apareceu a Moisés lá no Antigo Testamento, chamando-o para ser libertador do seu povo do Egito, e Moisés virou para Deus e falou assim, Senhor, o que eu falarei às pessoas quando elas perguntarem acerca de quem me chamou para liderá-los a fim de saírem do Egito? O que eu falarei para eles? Deus disse para Moisés as seguintes palavras, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Deus disse para Moisés, eu sou, me enviou a vós outros. Sabe o que Jesus está dizendo com essas palavras? Eu sou Deus. Por isso que eu posso lhes dar proteção, orientação, consolo, refrigério. Eu sou Deus. Assim como o Pai, eu sou. Essa expressão, ela aponta para um atributo de Deus, uma característica de Deus, que os teólogos consideram talvez a mais importante, porque fala da independência de Deus. Quando a pessoa fala, eu sou, acabou. Seu cara, tem mais para ninguém, eu sou. Deus é o único ser, ente independente. Todos os demais entes existentes são dependentes dele. Muitos homens tentam viver de uma maneira autônoma de Deus. Mas não podem, porque são dependentes.
Quem de vocês pode dizer que amanhã vai trabalhar? Que amanhã vai cuidar da casa? Que amanhã vai para a escola? Na nossa vida há uma série de condicionantes. Eu vou trabalhar se eu não levantar doente, se o carro que eu pegar não bater, se o metrô que eu pegar não der problema, se eu estiver andando pela rua, uma bala perdida me acertar. Uma série de condicionantes que existem. Por que existem essas condicionantes na nossa vida? Porque nós somos dependentes. Tiago disse assim: vocês, por um acaso, podem dizer, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Nós somos dependentes. Nós não somos eu sou. O único eu sou é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele é independente. O homem, ele sente esse desejo, né? Da autonomia, da independência. Mas é criatura. E como criatura, ele é dependente. Então, quando Jesus diz, eu sou, ele é o Deus independente que promete iluminar a nossa vida, nos dando proteção, orientação e consolo. Mas todos experimentarão a sua luz. O texto diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Todos experimentarão a sua luz? Não, o texto está dizendo, são aqueles que o seguem. Irmãos e irmãs, seguir Jesus Cristo é mais do que nós dizermos que cremos nele, que temos fé nele. Seguir Jesus Cristo tem a ver com o nosso estilo de vida. O que nós fazemos na dificuldade? No momento de tomar decisão, como nós tomamos essa decisão? Quando nós somos pressionados, muitas vezes, a agir desonestamente, como nós vamos agir? Como lidamos com as perdas da nossa vida? Com os fracassos? Aquele que segue Jesus Cristo, no momento da dificuldade, ele faz duas coisas. Ele ora e vai buscar a orientação de Deus na sua palavra. Ora e vai buscar a orientação de Deus na sua palavra. Se ao contrário, nos momentos difíceis, ao invés de orarmos, ao invés de buscarmos a orientação de Deus, nós nos tornamos pessoas agressivas, violentas, apáticas, indiferentes a Deus e à dor do próximo, responsabilizando as outras pessoas, agindo de forma desonesta, aceitando vantagens ilícitas. Como poderemos nos considerar seguidores de Cristo? Paulo, falando aos Coríntios, diz assim, examinai a vós mesmos se estáis na fé, provai a vós mesmos. Seguir Jesus não é simplesmente um assentimento, uma concordância, é um estilo de vida, que se revela especialmente nos momentos difíceis. Jesus, no Sermão do Monte, ele faz um comentário muito interessante e perturbador também, porque ele diz assim, lá em Mateus 5,20, ele diz assim, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vou repetir, olha o comentário de Jesus. Se a justiça de vocês não for muito maior, não for assim, tremendamente maior
não for impressionantemente maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Mas qual que era a justiça dos escribas e dos fariseus? Eles queriam ser justificados pela lei de Deus. Mas isso não é justiça, muita justiça? É fácil fazer isso? Claro que não! Só que eles queriam se justificar através do seu próprio esforço, do seu mérito, da sua capacidade. A justiça que estava neles. Por isso Jesus disse, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, como que eu vou entender isso? A Bíblia nos ensina que nós não podemos depender da nossa justiça. A nossa justiça é trapo de imundície. A nossa justiça não pode ser a nossa justiça. Não sei se vocês me entendem. Aquilo que nos justifica não pode ser a nossa justiça. Porque a nossa justiça, baseada na nossa capacidade, ela é trapo de imundície. E nós sabemos muito bem disso, porque até nas coisas certas que nós fazemos, muitas vezes nós fazemos com motivação errada. A justiça que nos justifica é a justiça de Cristo. Por isso que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, porque é a justiça de Cristo. Cristo que obedeceu à lei de Deus. E a justiça de Cristo que nos reveste quando nós cremos nele. É a justiça de Cristo imputada a nós pela fé que nos torna discípulos e seguidores de Cristo. Porém, um discípulo, um seguidor de Cristo, com a motivação correta, que é a motivação da gratidão. Gratidão. Por isso, quando eu vejo aqui que aqueles que vão experimentar a luz são aqueles que seguem a Jesus, eu não entendo de outra forma. Seguir Jesus é ter a consciência da justiça de Cristo que foi imputada a nós e segui-lo em gratidão. Quando você tem gratidão por alguém, você faz aquilo que tiver ao seu alcance para satisfazer essa pessoa. Porque você é grato. Eu me recordo quando eu estava lá no seminário, a Débora, bebezinha, criancinha, e ela estava com dente de leite, ela caiu, bateu a boca e o dente afundou. Tinha um seminarista lá que ia sempre de terninho, gravata, eu achava um rapazinho meio chato, meio estranho, né? Olha como eu sou, hein? Rapazinho, a gente avalia as pessoas, né? A gente ia tudo assim à vontade, né? Camiseta e tal, alguns iam até de bermuda. Ele ia tudo... Aí me disseram, não, que ele trabalha fora, ele vem estudar aqui. Eu falei, tá bom. Eu achava ele assim meio, sei lá, não me toque, né? Aí, quando aconteceu isso com a Débora, a vizinha nossa, conheço uma dentista, que pode vir aqui e ajudar a sua filha. Ligou para ela. Chegou lá, a pessoa foi, uma mulher, cuidou da Débora, deu o remédio. Quando eu cheguei em casa, a Kelsey falou, estava tudo resolvido. E a Kelsey tão grata a essa mulher. Eu falei, mas quem é essa mulher? A mulher do seminarista tal. Seminarista que eu ficava julgando pela aparência dele. Eu fiquei com tanta vergonha. Falei, gente... Eu falei, agora quem falar mal desse seminarista aqui perto de mim vai se ver comigo. Porque eu era extremamente grato. Porque ele, através da mulher dele, essa disponibilidade, ela parou, fechou o consultório dela e foi atender. Porque ela entendia as dificuldades do seminarista, o marido dela era um seminarista. Quando a gente é grato, a gente faz coisas com o coração aberto. E experimentar a luz de Cristo significa exatamente
né, você viver dessa dimensão. Então, e para finalizar, o texto diz aqui, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue, a necessidade de seguir. Seguir Jesus com gratidão. A justiça dele foi imputada a nós, que excede a justiça dos escribas e fariseus. E é por isso que, pela graça de Deus, nós entraremos no reino dos céus. Não é por causa da nossa justiça, é pela justiça dele. E para finalizar, João enfatiza muito essa questão, né? Que aquele que experimenta a luz de Cristo não andará nas trevas. Como que João trabalha essa questão de não andar nas trevas no seu evangelho? No capítulo 3, verso 19, João diz assim, olha que interessante: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, a luz que é Jesus Cristo, veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Sabe o que o João está dizendo aqui? Que aqueles que andam nas trevas têm uma característica muito forte. Sabe qual é essa característica? Eles não querem que as suas obras sejam questionadas. Eles não querem ser questionados por nada. Mais uma vez, o que significa isso? Desejo de autonomia e independência de Deus. Andar nas trevas, basicamente, é buscar viver de forma independente de Deus. Na prática, isso não é possível, porque há várias condicionantes na nossa vida, né? E espiritualmente falando, é um motivo de nos tornarmos pessoas totalmente infelizes. Porque experimentar a luz de Cristo na vida, reconhecer que a justiça de Cristo foi imputada a nós e viver em gratidão a Deus por isso, significa experimentar o cuidado, a proteção, a orientação, o consolo e o refrigério de Deus. Aqueles que querem viver de forma autônoma de Deus, não experimentam isso. Ao invés de experimentarem o cuidado, experimentam a solidão. Ao invés de experimentarem a orientação, experimentam insegurança. Ao invés de experimentarem o consolo, experimentam angústia. Não vale a pena definitivamente viver de forma autônoma de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E essas palavras de Cristo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que nós experimentemos as bênçãos da luz de Cristo na nossa vida, fortemente, e aprendamos a cada dia a viver mais e mais na dependência do Senhor. Amém.